Opa, tudo bem, mente poderosa? Bem-vindo novamente ao meu canal. Se você está chegando pela primeira vez, obrigado. E eu sou Adriano Ferrari, terapeuta e professor. Volta lá no primeiro vídeo, que esse aqui é o segundo vídeo, porque nós estamos na semana de combate à insônia. Eu já expliquei um pouquinho sobre o que é insônia e nós vamos continuar falando sobre insônia. Se você tem esse problema ou alguém que você conhece, por favor, compartilhe esses vídeos para que as pessoas possam entender o que está acontecendo com elas e possam buscar uma solução através do que eu vou explicar aqui durante esses 5 vídeos, tá bom? Lembrando que esse é o segundo vídeo da série, nós vamos ter o terceiro e o quarto e vamos ter o 5º vídeo para que você consiga realmente compreender e entender o que é insônia e combatê-la da melhor forma possível, tá bom? Então no primeiro vídeo eu falei o que? Eu falei sobre a parte da etimologia da palavra, expliquei um pouquinho o que causa a insônia. Hoje nós vamos mais profundamente, nós vamos explicar, tá certo? O que a insônia realmente é, de verdade, e o que ela causa, quais são os sintomas. Primeiro, insônia, falta de sono, como a gente explicou no primeiro vídeo. Mas o que significa essa falta de sono? Significa que você dorme, certo? E em um período na sua noite você acorda. E aí você fica um período acordado de 2, 3 horas. Geralmente as pessoas acordam entre 2 e 4 horas da manhã, né? No período de 2 a 4 horas, e nós vamos explicar o porquê. E elas não conseguem dormir mais. Então fica com sono leve, acorda fácil. Então tudo isso é uma característica da insônia, certo? Geralmente é das 2 da manhã às 4 da manhã. É um período que mais as pessoas acordam e ficam com a insônia, certo? Tá, mas Adriano, e por que isso ocorre? Por que isso acontece? Por que eu tenho insônia? E o que ela causa realmente? De onde vem a causa da insônia? Para explicar a causa da insônia, eu preciso explicar um pouquinho como a medicina tradicional chinesa enxerga a insônia. Porque aí então você vai conseguir compreender por que você está nesse estado de insônia e o que você pode fazer futuramente, como eu vou explicar no último vídeo, para combater. Bom, como eu expliquei, a medicina de tradição chinesa é uma medicina antiga. Você vai lá no vídeo do desânimo, que você vai conseguir, nos vídeos da semana de combate ao desânimo, que você vai conseguir entender a medicina tradicional chinesa. Farei ainda um vídeo falando muito mais sobre medicina tradicional chinesa, para que quem queira usá-la como ferramenta de equilíbrio dinâmico da sua vida e de saúde, possa compreender como ela funciona. Em breve farei vídeos explicando sobre, tá? Bom, então a medicina chinesa, como eu falei, trabalha com deficiência e excesso de energia. Mas a insônia, ela vem da onde, Adriano? A insônia, na verdade, ela nasce de um processo, tá, de hiperatividade mental. Como assim, Adriano? É o seguinte, toda vez que nós estamos hiperativos mentalmente, que a gente começa a ter um excesso de preocupação, muito excesso de preocupação, tá? A gente cria um excesso de hiperatividade mental. Por quê? Nós ficamos mantendo a nossa mente sempre em funcionamento. E consumindo demais, como eu expliquei nos vídeos de desânimo, a nossa energia dos rins e, mais uma vez, a energia do nosso baço. Novamente, sim, Adriano, são os 2 órgãos que, quando você tem uma hiperatividade mental, você consome demais a energia deles. E você cria o quê? Você cria um desequilíbrio energético no seu corpo que faz com que você tenha insônia. O que acontece? Quando eu tenho uma hiperatividade mental, por um excesso de pensamento, de preocupação, por exemplo, eu tenho que vender uma casa e eu não consigo vender. E eu preciso desse dinheiro, por exemplo, para pagar uma cirurgia que eu vou fazer, tá? O que acontece? Se eu não consigo vender essa casa, eu fico preocupado, quer dizer, eu ocupo a minha mente com uma coisa que não aconteceu e eu preciso que aconteça, entendeu isso? Então eu fico preocupado. Se eu fico preocupado, eu estou trabalhando numa energia de ocupação mental de uma coisa que não aconteceu, certo? Que é futuro, certo? Que é futuro, uma coisa que eu estou esperando acontecer e não aconteceu ainda. Então eu estou lá no futuro, mas o meu presente ainda não está como eu queria. Então
Eu preciso que se venda o apartamento. Então, é o futuro que está acontecendo, que eu estou buscando isso daí, só que no meu presente ainda o apartamento não foi vendido. Então, eu crio uma pré-ocupação com uma coisa que não existe ainda, que pode existir, vai existir se eu vender o apartamento. Então, eu estou preocupado com isso. Mas a preocupação verdadeira é que se eu não vender o apartamento, eu não consigo fazer a tal cirurgia. E se essa cirurgia, ela é uma cirurgia que está pondo a minha vida em risco, se eu não fizer eu posso morrer, eu fico ainda muito mais preocupado porque eu estou correndo risco de vida, né? Risco de perder a minha vida, certo? Então, olha só, esse consumo estressante que vai todo dia consumindo a sua mente, vai tirando energia do seu corpo. E como é que a medicina tradicional chinesa explica isso? Ela explica muito bem, mas eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então, é o seguinte, hoje vocês entenderam uma parte importante de como começa a insônia, certo? A insônia começa numa pré-ocupação mental que gera uma hiperatividade mental, e aí a hiperatividade mental, ela consome essa energia, e aí desregula o seu sistema, e nós vamos explicar o mecanismo disso amanhã, no vídeo de quarta-feira, e você começa a não ter energia na noite para que o seu sistema entre em equilíbrio e você entre no sono profundo. Porque quando você está muito ativo, você está muito preocupado, o seu subconsciente está ativo, querendo resolver um problema que está no futuro, faz o quê? Faz com que você não durma, faz com que você não tenha energia para o sono, porque toda a energia que deveria ir para o seu corpo para promover o sono, você está mantendo na atividade mental. E a medicina chinesa ajuda nisso, técnicas de programação linguística também. Eu vou explicar isso amanhã pela medicina chinesa, e no último dia eu vou dar dicas de como você pode combater isso. E vou dar umas dicas também com florais de bar e com acupuntura, como você pode cuidar da insônia. Mas isso no último vídeo, na sexta-feira. Você vai ter que me acompanhar, porque eu quero que você entenda todo esse processo. Porque quando você abre a consciência, você consegue realmente resolver o problema. Beleza? Então chegamos ao final desse vídeo. Nossos vídeos vão durar de 5 a 10 minutos. E eu quero que você realmente, se tiver dúvidas, eu preciso que você coloque aqui nas mensagens, que eu vou estar tentando resolver para você e trazer a resposta melhor para você sobre as suas dúvidas. Tá bom? Então você já aprendeu mais um pouquinho sobre a questão da insônia. Amanhã nós vamos falar como a medicina tradicional chinesa enxerga a insônia e como que você pode começar já a entender se você está no processo e por que você está no processo e como você se curar, certo? Fica comigo aí, você vai gostar. Então, gostou desse vídeo? Dá o like, compartilha para o seu amigo, se inscreva no meu canal, tá certo? Vamos fazer esse canal crescer, mais pessoas vão poder aprender e nós vamos poder levar esse conhecimento para muita gente, certo? Obrigado por estar me assistindo até agora e nós nos falamos na quarta-feira. Forte abraço!